Olá pessoal, eu sou Pedro Galdi, analista de investimento aqui da Mirai Asset Corretora. A gente começa aqui mais um programa para ficar de olho. A gente optou em falar essa semana sobre Covid-19. Pelo menos uma vez por mês a gente atualiza os dados. A gente está agora vivendo a onda da Omicron, que está realmente muito forte no mundo todo. Aqui no Brasil já 80% dos casos já estão se confirmando com essa cepa. E a gente tem um pouco de informação desencontrada ainda porque os hackers entraram no site da saúde, né? Então os dados que estão sendo informados estão vindo muito fortes, mas assim tem muito delay em cima disso, né? Então os casos provavelmente são muito maiores do que está sendo anunciado. Aparentemente o grau de contaminação dessa nova cepa é muito, muito forte mesmo em relação às outras, mas ela aparentemente ela está sendo menos letal, né? Então muita gente que está pegando essa doença é sintoma de gripe e com tratamento caseiro você consegue resolver isso, mas está aumentando bastante o caso de internados com problemas respiratórios, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa onda da Omicron, a gente tem aqui o influenza, que está vindo também muito forte, né? É um vírus que não estava no Brasil e ele está se propagando muito forte. Bom, a gente pegou de novo os dados da World in Date, bem atualizado, dia 11 de janeiro, com os dados sobre vacinação no mundo, né? Bom, só para relembrar, né, o SARS-CoV-2 ele surgiu no quarto trimestre 19 lá na China, e no primeiro trimestre 2020 ele já estava varrendo o mundo, né? Começou com a primeira cepa, né? E foi tendo mudanças, variações, né? A gama, a delta, né? E agora está na Omicron. Novas cepas vão surgir? Vão. Já inclusive surgiu uma nova, mas ela não conseguiu se propagar, né? A Omicron está mais forte. O Brasil ele continua avançando na parte de vacinação. Ele continua posicionado em o quarto país do mundo que mais vacinou sua população. Hoje a situação, até 11 de janeiro, 59,4% da população mundial recebeu pelo menos uma dose de vacina da Covid. 9,5 bilhões de doses foram administradas globalmente e 35 milhões agora são administradas a cada dia. Só para ter uma ideia, apenas 9,% das pessoas em países de baixa renda receberam pelo menos uma dose. E isso é muito perigoso, porque esse pessoal acaba sendo o propagador da doença, né? Quando a gente olha as vacinas administradas, né, 11 de janeiro, a China administrou 2,9 bilhões de vacinas, a Índia 1,5 bilhões de vacinas, Estados Unidos 521 milhões de vacinas, o Brasil com 338 milhões de vacinas. E aí depois você tem outros países que vêm na sequência, Indonésia. Claro que aí a gente está falando doses de vacina, mas a população de cada país é muito diferente, né? Você pega a China, Índia, né, Estados Unidos, então os números são bem diferentes. Você vai ter países aqui com uma população pequena que está com um número de vacinação grande porque eles já estão aplicando a terceira dose até por sinal, né? Então o Brasil continua, agora vai começar a vacinação para adolescentes, né, aqui no Brasil, em outros países isso já está acontecendo. Bom, quando a gente olha Estados Unidos, 99% da população está vacinado, sendo que 92% com as duas doses. Quando a gente olha o Brasil, a gente tem 68% da população com duas doses e 10% com a primeira dose. Então, perfazendo aí 78% da população já com vacina. A gente tem que ficar de olho porque nós estamos no verão, né? O verão normalmente é uma época de
de influenza, de gripe forte, né? Mas a gente está tendo aqui uma situação que se mistura, né? A influenza com a Omicron. E isso está gerando. Porque os sintomas são muito parecidos, né? Então isso está gerando uma preocupação muito grande dos órgãos de saúde, de superlotação nos hospitais, né? Dos leitos de TI. A gente está vivendo nitidamente uma falta de insumos para fazer teste no Brasil. Algumas redes de drogarias já não estão fazendo mais teste como faziam antes, justamente porque está faltando. Muita gente ao mesmo tempo quer fazer o teste, porque se mistura, né, os sintomas entre influenza e Covid. E isso é preocupante, porque você precisa ter a maior testagem possível para que as pessoas que tenham desenvolvido a Covid se isolem e façam toda aquela rotina necessária para não gerar mais contaminação. Bom, o Brasil caminha, apesar de todo o ruído que a gente vê em cima sobre a vacinação. O Brasil continua muito bem na fita, continua vacinando, ampliando isso, já tem muita gente já está indo para a terceira dose. O grande segredo é esse: a vacinação é que vai fazer com que as pessoas não sintam a doença de uma forma muito grave. Isso ajuda a evitar a letalidade, como a gente viu lá atrás, né? O número de mortes, assim, a curva aumentando substancialmente. É isso, é só para atualizar. A gente volta na semana que vem com outro tema. Um abraço a todos e boa semana.